Queridos irmãos, graça e paz em Cristo Jesus. Amém? Nesta noite eu quero compartilhar com vocês um texto sobre o qual nós refletimos já no domingo passado. Mas ele continua tendo lições muito preciosas para nós. Evangelho de João, capítulo 10. Hoje nós vamos ler a partir do versículo 10 até o versículo 17 e depois do versículo 27 ao versículo 30. É mais uma declaração que Jesus faz sobre si mesmo. E hoje nós vamos complementar esta autodeclaração, a exposição desta autodeclaração de Jesus. Como eu falei no domingo passado, me parece a declaração mais tocante, mais confortadora que Jesus faz acerca de si mesmo e, consequentemente, do nosso relacionamento com Ele. Evangelho de João, então, capítulo 10, você pode acompanhar o texto aí na tela. Diz assim a palavra do Senhor: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê o lobo, vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. As minhas ovelhas, versículo 27, ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. E lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que as deu é maior que todos. Ninguém pode as arrancar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Mais uma vez, Senhor, nos colocamos diante de Ti, suplicando que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações, possa me usar para transmitir a Tua palavra com a unção do Teu Santo Espírito, com sabedoria, e que a Tua obra seja feita no coração de cada um de nós nesta hora. Em nome de Jesus. Amém. No domingo passado, nós começamos a falar sobre Jesus como sendo o nosso bom pastor. Um bom pastor que precisamos porque a Bíblia nos compara como ovelhas. Ovelhas que são criaturas frágeis. Ovelhas que necessitam de cuidados especiais para sobreviver. Jesus, então, é aquele bom pastor que nos oferece proteção. No domingo passado falamos sobre alguns inimigos que vêm sobre as ovelhas. Vêm os ladrões para roubar as ovelhas, para matar as ovelhas. Vêm os lobos para atacar as ovelhas e destruí-las. Então, no domingo passado, nós falamos que Jesus, como nosso pastor, sem que às vezes nem percebamos, oferece-nos proteção espiritual. Falamos também que Jesus, o bom pastor, é aquele que deseja ter, que tem com as suas ovelhas, um relacionamento de proximidade, de intimidade. Ele diz: eu conheço as minhas ovelhas, elas conhecem a minha voz. E ele estava exatamente fazendo uma analogia com o que acontecia de fato ali e em muitos outros lugares do mundo, onde as ovelhas têm uma capacidade especial de ouvir e de reconhecer a voz do pastor. E elas não seguem estranhos. Se eu chegar num lugar onde há muitas ovelhas e chamar as ovelhas para fora, elas vão ficar paradas. Elas não vão me seguir. Mas se o pastor daquelas ovelhas chega e chama essas ovelhas para saírem do curral, elas
o seguirão. Há um relacionamento, desde que as ovelhas são bem pequenininhas, com o pastor. Elas aprendem a ouvir a voz do pastor. E elas, então, nesse relacionamento de intimidade, de conhecimento, vão seguindo o pastor. E é isso que Jesus deseja estabelecer conosco, um relacionamento de intimidade. É isso que ele propõe, sendo o nosso bom pastor. E Jesus, então, afirma que ele é o bom pastor daqueles que nele creem e tomam o propósito de segui-lo. Em resumo, foi isso que nós falamos na semana passada, foi isso que eu apresentei na semana passada. Hoje, a partir desse texto, quero destacar ainda algumas características, algumas peculiaridades deste relacionamento de Jesus sendo o nosso bom pastor. E a primeira ideia que eu quero trazer para você é que Jesus é o bom pastor que se dedica a cada um de nós. Jesus não se apresenta apenas como um pastor. Jesus não se apresenta apenas como pastor. Ele se apresenta como bom pastor. Bom pastor, como já disse, é o que conhece as ovelhas, que tem um relacionamento pessoal com cada uma delas, que as guia, protege. Ele cuida do rebanho. E esta tarefa não é uma tarefa fácil. Quando nós pensamos num pastor de ovelhas aqui como um ser humano, sabemos que a sua tarefa é muito árdua, porque a fragilidade das ovelhas demanda um cuidado especial. Lembrando aquilo que eu falei, uma ovelha não se alimenta sozinha, uma ovelha não sacia a sua sede sozinha, ela precisa estar plenamente tranquila, por exemplo, para fazer uma refeição. Se houver alguma ameaça externa, se há um predador por perto, ela fica agitada. Se ela está num local onde tem muitos mosquitos, ela fica inquieta, ela fica andando de um lado para o outro, e ela não consegue deitar-se e ali repousar e se alimentar com tranquilidade. Se ela está perto de um riacho que tem um pouco de correnteza, muitas vezes ela reluta em chegar ali e beber uma água, porque ela fica com medo de cair e se afogar naquele riacho. Geralmente ela precisa ser levada para um lago, para um lugar tranquilo. O que nós estamos falando aqui, nós podemos ver claramente quando nós olhamos lá para o Salmo 23. Nós vemos então que o Salmo 23 mostra esse pastor que é bom. E quando você diz que uma pessoa é bom numa determinada área, quando você pensa assim, esse aqui é um bom músico, o que isso significa? Que não apenas ele tem um talento especial, mas que ele se dedica para ser um bom músico, que ele gasta horas ensaiando, se preparando, estudando. Um bom atleta ou um excelente atleta, ele se dedica àquilo que ele faz. Assim também é o bom pastor. O bom pastor, ele se dedica no cuidado às ovelhas. O que torna uma pessoa realmente boa é proporcional àquilo que ela se dedica, à dedicação à sua vocação. O pastor, então, naqueles tempos, e o próprio bom pastor, precisa de disposição para cuidar do rebanho. Numa perspectiva humana, se o pastor é preguiçoso, se ele é relapso, ele não será jamais um bom pastor. Mas, felizmente, Jesus é aquele que veio a esse mundo, com disposição, com força, com coragem, com garra, para nos cuidar de nós. Jesus reúne, de fato, todas as qualificações para ser esse bom pastor. Quando ele esteve aqui na terra, ele se esforçou. Quando ele esteve aqui na terra, quando desceu lá do céu, ele abriu mão de muita coisa para viver aqui entre nós. Ao conhecer a nossa condição humana e cuidar de nós, se identificar conosco, e nesse contato, Jesus de Nazaré, com aquele povo pobre, com aquele povo tão carente, nem sempre Jesus conseguiu o tempo necessário sequer para descansar. A Bíblia relata momentos em que ele tinha dificuldade até de separar um tempo para comer com tranquilidade com seus discípulos. Ele se dedicou a ouvir as pessoas, a curar os enfermos, a expulsar demônios atormentadores, a ministrar a alma, propondo às pessoas novas maneiras de pensar e agir. Ele se dedicou no cuidado mais pessoal com um grupo de 12 discípulos, caminhou com eles, orientou-los, corrigiu-os. O conforto de Jesus, enquanto Jesus de Nazaré, era um conforto mínimo. Nem mesmo uma casa confortável ele tinha para todas as noites descansar. Jesus Cristo, então, é aquele que se dedica ao seu rebanho. E quando nós pensamos então naquele pastor de ovelhas que cuida do rebanho,
que dá os medicamentos na medida certa, que tira os espinhos, os carapichos da ovelha do rebanho, que faz a tosa da forma certa. Nós vemos que há então esse cuidado especial. E Jesus Cristo, ele tinha uma missão, a missão clara de buscar e salvar as ovelhas perdidas. E nisto ele se empenhou. Num outro momento, Jesus Cristo conta uma pequena história para falar sobre esse aspecto da sua vida, do seu ministério. Lá em Lucas capítulo 15, versículos de 3 a 6, nós temos aquela famosa parábola da ovelha perdida. Quando Jesus pergunta para as pessoas que estavam perto dele, e conta essa história. Qual de vocês, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. E ao chegar, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegre-se comigo, pois achei a minha ovelha perdida. Essa curta história, ela traz uma imagem tão linda. Ela traz uma imagem de cuidado, de uma ovelha que por alguma razão se perde do rebanho. E aí quando o pastor chega e começa a contar as suas ovelhas à noite, ele percebe que está faltando uma. Ele tem um rebanho de 100 ovelhas. Mas ele percebe que uma está faltando. E ele deixa então aquelas ovelhas ali do campo aos cuidados de uma outra pessoa e ele vai atrás daquela ovelha que se perdeu. E a ideia que nós temos aqui é de que essa ovelha está de repente num precipício, está presa num arbusto, e aquele pastor vai lá e tira aquela ovelha que está ali sofrendo. E ela está tão debilitada que ele nem pode puxar a ovelha e ela segui-lo. Ele carrega a ovelha nos seus ombros. E quando ele chega, ele dá uma festa, ele se alegra, porque cada ovelha é importante para ele. Isso significa que a nossa vida, que a sua vida como ovelha de Jesus, é muito importante. E nisso há um contraste entre esse cuidado do bom pastor e aquilo que o ladrão faz. Repetindo a palavra de Jesus no primeiro versículo que lemos, o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Naquela versão mais antiga, que muitos de nós aprendemos, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Jesus Cristo, então, é aquele bom pastor que nos concede vida plena em um relacionamento de intimidade com Ele. Eu creio que esta vida plena, essa vida em abundância que Jesus nos traz, ela é uma vida que depende do relacionamento com Ele. Quando nós pensamos em uma vida plena, o que isso muitas vezes pode significar? Se você fala em vida plena para uma pessoa que não conhece Jesus, o que você imagina que essa pessoa tem na sua mente? Uma vida plena é uma vida em que eu tenho muito conforto material. Uma vida plena é uma vida em que eu desenvolvo todo o meu potencial e me torno uma pessoa famosa. Se eu gosto de internet, eu vou influenciar milhares, quem sabe milhões de pessoas, vou ter muitos seguidores. Uma vida plena é poder ter os carros que eu quiser na garagem, fazer todo ano a viagem dos meus sonhos. Essas coisas têm algum valor, sim, mas não é isso. Isso não significa vida plena. Existem muitos gurus por aí dando receitas de qualidade de vida. Você já deve ter visto isso na internet. Há livros, há estudos, há palestras. Como é que você pode ter uma vida de qualidade? Em determinados sites tem lá um setor, qualidade de vida. E há pessoas que seguem todos esses princípios. Há pessoas que têm muito dinheiro, mas na verdade, elas não encontram esta vida que Jesus está falando, esta plenitude de vida. Porque esta plenitude de vida jamais será alcançada se você não tiver um relacionamento com Jesus. Se você não tiver um relacionamento com Deus dentro dos padrões que Ele estabeleceu, é impossível ter esta vida plena da qual Jesus Cristo está falando. Jesus Cristo se apresenta como o nosso pastor, como já vimos. E esta apresentação que Ele faz de si mesmo tem uma conexão com a compreensão que os servos de Deus lá do Antigo Testamento tinham acerca de Deus. Davi, um dos principais personagens do Antigo Testamento, ele declara:
O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você percebe que há uma conexão aí entre essa declaração de Jesus, essa declaração de Davi, perdão, falando sobre o Senhor e essa declaração de Jesus? Elas se completam. Davi está dizendo, eu tenho um relacionamento com Deus tão bom, que esse relacionamento me satisfaz. Não é que tudo que Davi quisesse conquistar ou ter, que Deus tinha dado para ele. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, não significa que todos os seus desejos, todos os seus projetos já se realizaram ou estão se realizando. Significa que aquilo que eu tenho no meu relacionamento com Deus me satisfaz. Significa que aquilo que eu tenho no meu relacionamento com Deus preenche as minhas necessidades mais profundas. Preenche a minha alma. E é isso que Jesus está prometendo. Jesus não promete uma vida fácil em todos os aspectos. Jesus não promete que você vai realizar necessariamente todos os seus sonhos, todos os seus desejos, até porque existem alguns desejos que podem não estar conectados com os projetos dele para você, que podem ser diferentes daquilo que ele deseja para a sua vida. Quando nós estamos falando então aqui de vida de qualidade, de vida plena, nós estamos falando de coisas que Deus deseja para todos nós. Serenidade diante dos desafios da vida, resiliência, a possibilidade de ter uma noite tranquila de descanso, a certeza da provisão divina, a certeza da provisão divina não apenas para o futuro, mas no momento presente, relacionamentos com as pessoas ao nosso redor, permeados de amor e de realização. Jesus diz então que Ele quer nos dar, que Ele nos dá vida plena. Mas como é que isso acontece? Veja só o que eu tenho falado desde o começo. Esse relacionamento com Jesus, de intimidade, é que nos vai dar a vida plena que Ele nos promete. Esta vida que Jesus nos promete não é algo que Ele dá à parte dEle. Imagine que eu chego para o meu neto e dou um presente para ele. O Pedrinho pega aquele presente que ele quer muito e ele vai para a casa dele. Isso é uma coisa. Dou um presente para ele fica feliz e vai embora. Mas imagine que eu digo, não, Pedrinho, eu quero ficar com você. O que eu vou lhe dar hoje é o meu tempo. O que eu vou lhe dar hoje é a minha atenção, é o meu cuidado pertinho de você. Você percebe que é diferente? Então, esta vida que Jesus dá, ela não é simplesmente algo que Ele dá à parte do nosso relacionamento de intimidade com Ele. O tempo todo Ele está falando, eu estou perto de você, eu estou do seu lado, eu falo e você escuta, eu conheço você e você me conhece. Então, esta vida plena depende deste relacionamento. Quanto maior é o seu relacionamento com Deus, quanto mais você estiver conectado com Jesus, mais você vai desfrutar desta vida que Ele prometeu. Ele diz para você, eu daria a você esta vida, estando ao seu lado, bem perto de você. E você vai poder experimentar então o meu cuidado, o meu caminho, minha orientação para suprir as suas necessidades. Estar perto dele então, com os ouvidos prontos para ouvir a sua voz, com o coração disposto a obedecer a voz do pastor, como nós cantamos agora há pouco. Veja só o que Jesus fala, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Se você se considera ovelha de Jesus, mas fica longe dele, como é que você vai poder ouvir a sua voz? A voz dele. Então, para ouvir a voz do pastor e para segui-lo, a ovelha precisa estar próxima dele. Não existe vida plena sem intimidade com o pastor. Jesus Cristo fala sobre isso usando uma outra imagem. Na verdade, explicando isso de uma outra forma. Quando ele fala da amizade que ele deseja ter com cada um de nós. E como é essa amizade que nós temos com Jesus? A amizade que nós temos com Jesus, em alguns aspectos, é diferente das amizades que nós temos com as pessoas com as quais convivemos. Porque numa relação de amizade, numa perspectiva humana, você pode ter alguém que diz, eu discordo de você, eu tenho opiniões políticas diferentes da sua, mas eu respeito você e a gente caminha junto. Eu sou seu amigo, apesar de não crer as mesmas coisas que você crê, mas eu sou seu amigo, pode contar comigo. E há uma relação ali de reciprocidade, ainda que com grandes diferenças. Mas no relacionamento com Jesus, este relacionamento de amizade, de intimidade com Jesus,
ele tem uma exigência diferente. Porque Jesus Cristo representa uma figura de autoridade para nós. É amigo, sim, mas é um amigo a quem a gente precisa parar e ouvir para que a gente possa, de fato, seguir no caminho que Deus propôs para a gente. Foi por isso que Jesus Cristo disse: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Jesus Cristo diz nesse texto: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então, esse relacionamento com Jesus implica em seguir a Jesus, em ouvir a voz de Jesus. Significa em olhar para Ele como um amigo a quem você vai parar para escutar os conselhos e seguir esses conselhos e não apenas escutar. Então, o que eu estou querendo dizer, meu querido irmão, meu querido amigo, é que a vida plena está ligada a uma atitude de obediência, aquilo que Jesus Cristo já ordenou claramente. Como é que eu posso saber o que Jesus Cristo ordenou claramente? Uma boa maneira de você começar a saber é lendo o Sermão do Monte. Veja o que Jesus ensinou ali, o que Ele ordenou com clareza. Procure colocar aquilo em prática para experimentar essa vida plena em diversas áreas da sua vida. Jesus falou sobre transparência, sobre você ser honesto consigo mesmo, não fazer as coisas para parecer. Jesus Cristo falou sobre a importância de você fazer as coisas com o alvo final de glorificar a Deus. Você pode até ficar feliz com o elogio que você recebe, não há problema. O problema é quando você depende desse elogio para ser feliz. Porque Jesus diz: façam tudo para a glória de Deus. Quando Jesus Cristo fala que a intimidade se constrói não simplesmente participando de reuniões públicas, fazendo orações bonitas que todos possam admirar, mas é lá na intimidade do quarto, quando apenas você e Deus estão ali conversando. Jesus Cristo fala sobre o perdão. Jesus Cristo fala sobre generosidade, sobre pureza, sobre que a sua palavra seja uma palavra honesta, sincera, se ensina ou não. Então, se você deseja viver a vida plena que Jesus prometeu, esta vida de qualidade, você não pode ignorar os ensinamentos dele. Porque é nessa dinâmica do relacionamento pessoal com ele, procurando ouvi-lo, conversando com ele e prestando atenção naquilo que ele já disse, está claro nas Escrituras, é que você vai desenvolver, você vai viver essa vida plena. É quando você se realiza em dar mais do que em receber. Quando você se liberta das culpas, dos seus erros, porque você não diz para si mesmo: eu sou humano, como todo mundo, então eu tenho direito de errar. Eu erro, mas todo mundo erra. Não. Você olha para si mesmo e você olha para Deus e diz: Senhor, eu errei, me perdoe. Você percebe? Quando você começa a ouvir de fato aquilo que Jesus ensinou, e prestar atenção, e perceber que aqueles são orientações que vão gerar vida, é muito mais do que um código a obedecer. Na vida plena que Deus planejou para você e para mim, meu irmão, não há espaço para ciúmes, para inveja, para mentira, para boas ações com segundas intenções, desejo de vingança, amargura, insatisfação com a situação material, ansiedade quanto ao futuro, culpa. Se você observar bem, todos esses temas foram tratados por Jesus nos seus ensinamentos. Jesus, então, oferece esta vida a partir da comunhão pessoal com Ele. Quando você separa um tempo para conversar com Ele. Mas também quando você para meditar e ver como aqueles ensinos que já estão registrados aqui na Bíblia, palavras dele e palavras que Ele inspirou, são o seu guia, representam a voz dele, para que você possa seguir como ovelha obediente e viver a vida de uma forma plena. Mas o texto sagrado nos apresenta Jesus não apenas como aquele que nos orienta, nos guia, nos mostra o caminho que nós devemos seguir para desfrutar uma vida plena, mas o texto fala também o que Jesus fez por nós. E Jesus é o nosso bom pastor, porque Ele deu a sua vida por nós. Um bom pastor de ovelhas, lá no Oriente Médio ou em qualquer lugar, ele tem uma disponibilidade extraordinária. Se ele de fato é um pastor que ama o seu rebanho, ele é capaz de correr riscos pelo seu rebanho.
Ele é capaz de sacrificar-se pelo rebanho. Ele é capaz de enfrentar uma tempestade para cuidar do rebanho. Ele é capaz de fazer uma viagem longa para resgatar aquela ovelha, como eu já falei. Mas ele é capaz também de enfrentar lobos e salteadores para proteger o seu rebanho, para preservar a vida do rebanho. E quando ele faz isso, ele corre risco de vida. Davi mesmo. Ele foi um bom pastor de ovelhas. Antes de ser o pastor de Israel, por assim dizer. Ele enfrentou um urso, ele enfrentou um leão. Ele não teve medo. E por que ele fez isso? E por que um pastor faz isso? Porque um pastor, que é um bom pastor, ele ama as ovelhas. Pode haver esse amor numa relação humana? Uma certa medida, sim. Nós sabemos de histórias de mães que se arriscam pelos filhos. Nós sabemos a história de mães, de pais que olham para um filho que está doente e dizem, eu daria tudo para estar no lugar do meu filho. Não é verdade? Nós sabemos de histórias de pessoas, né, cujo filho, alguém bem próximo, ou o cônjuge, estão ali num rio, estão ali no mar e de repente começa a se afogar e a pessoa às vezes não sabe nem nadar, mas ele pula na água e ele vai salvar então aquela pessoa querida, nem que isso lhe custe a própria vida. Numa perspectiva humana, isso pode acontecer algumas vezes, não foi o que Jesus falou, pode ser que alguém ouse morrer por uma pessoa que é boa, com quem você já tem um relacionamento, mas uma pessoa que é um pecador, uma pessoa por quem que não tinha antes um relacionamento com Deus, Jesus, o nosso pastor, ele se dispõe a entregar a sua vida por qualquer pessoa que esteja disposta a ouvi-lo, a crer nele e a segui-lo. Então Jesus Cristo, quando decidiu vir a esse mundo, ele veio já com muita clareza do que ele deveria fazer. Ele já sabia claramente que a sua missão envolveria a entrega da sua vida. Ainda que houvesse diversos aspectos humanos envolvendo a morte de Jesus, ciúmes, traição, inveja, medo de que ele pudesse ser um revolucionário, ainda que houvesse fatores humanos envolvidos, políticos, sociais, religiosos, não foi por causa destes fatores simplesmente que Jesus chegou à cruz. Jesus chegou à sua cruz por uma determinação pessoal. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Você percebe? Houve um combinado entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para que nós pudéssemos nos tornar ovelhas do bom pastor, para que nós pudéssemos ser resgatados das mãos do inimigo. Mas quando Jesus Cristo veio a esse mundo, ele não veio pressionado. Ele decidiu vir e entregar a sua vida. Ele sempre teve clareza de que o seu destino seria a cruz. E ele fez isso por amor a cada um de nós. Então nós precisamos entender que esse bom pastor, a semelhança de um bom pastor de ovelhas, de fato, ele não apenas corre um risco de vida para nos proteger e nos salvar, mas ele efetivamente sabe que precisa morrer para nos salvar. E ele diz, eu dou a minha vida e tenho poder para retomá-la. Por que ele está dizendo isso? Porque eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Eu tenho o poder de me submeter à morte, eu tenho a capacidade de me entregar, mas eu tenho o poder de retomar essa vida. Mas para que eu possa retomar essa vida, eu preciso primeiro entregá-la. Por isso que Jesus Cristo disse numa outra ocasião, em verdade vos digo, se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica só, se morrer, produz muito fruto. Então Jesus tinha essa plena consciência do que ele teria que fazer. Ele teria que morrer para vencer a morte, e vencendo a morte através da sua ressurreição, teria condição de nos dar a vida eterna. E esta vida, ela começa aqui na terra. Ela começa na medida que nós vamos ouvindo a voz dele e vamos procurando seguir. Mas ela tem uma dimensão maior, ela tem uma dimensão superior. Ela tem uma dimensão que transcende a nossa determinação de obedecer Jesus no dia a dia. Porque é uma vida eterna. É uma vida sobrenatural, não é essa vida bios,
que faz o nosso coração bater e os nossos pulmões funcionarem. Não. É uma vida espiritual que somente Jesus, que venceu a morte, pode nos trazer. E a grande maravilha é que Jesus não apenas nos dá a vida eterna, mas Jesus nos dá segurança de vida eterna. Segurança de vida eterna. Eu lhes dou a vida eterna, elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Jesus está falando sobre as suas ovelhas. Meu Pai que as deu a mim é maior do que todos, ninguém pode arrancar da mão do meu Pai. Meus irmãos, que promessa maravilhosa. Parece haver um complô no inferno, parece que existe uma ideia de alguém que é um grande inimigo que não quer aceitar essa realidade e tenta arrancar essas ovelhas das mãos do pastor, tenta arrancar as ovelhas que somos nós das mãos do nosso Pai. E ele diz, não, de forma alguma, é impossível, porque o poder que eu tenho como pastor é muito maior do que qualquer outro poder humano, ou qualquer outro poder demoníaco, ou qualquer que seja a fonte de outro poder. Ninguém poderá arrancar da minha mão. Isso é maravilhoso. Essa promessa traz ao meu coração um sentimento de segurança extraordinário. Há pouco tempo atrás, um jovem me procura, fala das suas lutas, e diz, pastor, será que isso me faz perder a salvação? E eu disse, é claro que não. Uma vez salvo, salvo para sempre. A vida que Deus dá para você, que Deus dá para mim, meu querido irmão, é a vida eterna. E aquilo que é eterno não se perde. Se você recebe hoje algo que vai durar por toda a vida, que vai transcender essa realidade humana, se você perdesse, deixaria de ser eterno. Então, alegre-se no Senhor. Valorize essa vida. Não pense, eu tenho a vida eterna, tenho a certeza disso, aconteça o que acontecer na minha vida. Então eu vou viver do jeito que eu quiser, eu tenho certeza de vida eterna. Se este é o seu raciocínio, provavelmente você ainda não entendeu como é que é essa vida que Deus quer lhe dar. Porque o que Deus espera de cada um de nós é que, compreendendo um pouquinho da dimensão desta bênção, desta vida eterna, que nos faz seguir nesse mundo com sabedoria, evitando tantos males, tantos problemas, com serenidade, seguindo aqueles princípios éticos apresentados por Jesus, e esta vida que nos permite passar desta vida para outra com serenidade também, porque sabemos que estaremos com o nosso Senhor. Esta segurança deve trazer ao nosso coração um sentimento de gratidão. Deve trazer ao nosso coração uma determinação de eu vou honrar este sacrifício que Jesus fez. Eu vou honrar essa dádiva que Ele me deu. Eu quero viver essa vida em plenitude. Querer viver no pecado e viver a vida plena de Deus são duas coisas completamente incompatíveis. Por isso, o desafio que eu faço para você nesta noite, meu irmão, minha irmã, celebre permanentemente esta segurança da vida eterna. Jesus enfrentou grandes batalhas para nos dar a salvação. Nós precisamos, então, valorizar esta salvação. O bom pastor nos deu uma vida que penetra no âmago do nosso ser. E não há nada que possa trazer de volta a velha vida. Você tem a vida eterna. Por último, o rebanho do bom pastor está espalhado por muitos apriscos. Nós lemos assim no versículo 16 e 17. Tem outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. O povo de Israel era chamado de rebanho do Senhor. Deus se apresenta como pastor daquele povo. Ele se apresenta como um pastor que vai guiando o povo pelo deserto, que leva as fontes de água, que mostra onde eles podem andar, que provê para eles o alimento através do maná. E depois, com o passar do tempo, Deus diz que Ele levantou algumas pessoas que deveriam ajudá-lo a pastorear aquele rebanho,
a serem os seus copastores, mas esses pastores, líderes religiosos, eles se preocuparam apenas consigo mesmos, apenas com os benefícios pessoais, e eles não exerceram a função para as quais eles foram chamados. E os profetas então denunciam esses pastores infiéis. E Jesus então agora está dizendo o seguinte: eu sou o bom pastor. E eu tenho agora um rebanho que não é simplesmente o povo de Israel. Eu tenho um rebanho que está espalhado em muitos apriscos. Sim, porque quando o pastor tinha poucas ovelhas, ele colocava todas as ovelhas num aprisco, que era um lugar onde as ovelhas passavam a noite, principalmente. Esse aprisco podia ser um curral bem preparado, com um porteiro tomando conta, e principalmente no inverno, o pastor levava essas ovelhas para esse lugar mais distante, mais elaborado, ou então, no verão, quando ele ia para lugares mais distantes, era uma construção mais rústica no próprio campo, cheio de pedras, colocando ali alguns arames, colocando ali alguns arbustos, para evitar que os animais viessem à noite. Ele ficava ali, dormia ali, junto com as ovelhas. Ele diz, então, que ele estava ali cuidando daquelas ovelhas como um pastor cuida das ovelhas no aprisco. Mas agora ele diz algo mais, porque aqueles que estavam ouvindo se consideravam ovelhas do Senhor. Ele diz, olha, eu não sou pastor apenas de vocês, do povo judeu. Eu tenho ovelhas e terei ovelhas que estão em outros apriscos, porque uma pessoa, quando ele enriquecia, ele tinha mais de um aprisco. Mas ele considerava a soma de todas as ovelhas em cada um desses apriscos, espalhado em diferentes lugares, como o seu rebanho. Não era o rebanho A, B, C, não. Era um só rebanho, ainda que em diferentes apriscos. Essa era a ideia. E Jesus então pega esta ideia de uma pessoa que tinha o rebanho dele espalhado em muitos apriscos e diz, também é assim comigo, também é assim comigo. Eu sou o bom pastor. E eu tenho ovelhas que estão em outros apriscos. Não são só vocês. Vocês estão pensando que são só os judeus? Só vocês que historicamente se consideram ovelhas do Senhor? Não. Eu terei apriscos espalhados nesse mundo inteiro. E mais do que isso, ovelhas com diferentes características. Por isso que quando um líder espiritual diz, olha, a igreja certa, a igreja de Jesus, é esta aqui, mais nenhuma outra, ele está falando uma heresia. Ele não está dizendo o que Jesus disse. Porque Jesus tem ovelhas espalhadas no mundo inteiro, em diferentes igrejas, diferentes denominações, diferentes grupos. Mas é importante que você, que é ovelha do Senhor Jesus, esteja num desses apriscos. Verifique qual aprisco você se sente mais adequado para estar. Mas não fique aí como uma ovelha solta, sem um aprisco. Porque Jesus Cristo é pastor de todos nós, é pastor desse grande rebanho. Mas Ele deseja que cada uma dessas ovelhas esteja num dos apriscos que Ele preparou. Eu encerro então esta mensagem trazendo não apenas uma palavra para você, que já é ovelha do rebanho de Jesus, porque um dia creu nele, um dia aceitou o sacrifício de Jesus, que lhe dá vida e vida eterna. Mas eu quero agora me dirigir a você que está me ouvindo pela internet, ou quem sabe aqui nesse templo, mas que não tem ainda essa convicção de que Jesus de fato é o seu bom pastor. E ouvindo esta mensagem e percebendo os benefícios de ter Jesus como seu bom pastor. Nesta noite, você deseja dizer, eu quero, a partir de hoje, ser ovelha do bom pastor. Eu quero fazer parte do rebanho do pastor. Eu reconheço que eu sozinho sou como uma ovelha desorientada. Eu reconheço a minha fragilidade. Mas hoje eu quero, a partir de hoje eu quero, ter Jesus como meu bom pastor, que me protege, que me orienta, um pastor a quem eu estou disposto a seguir e a obedecer com fidelidade. Feche seus olhos neste momento. Fale com Deus. Se você já recebeu a bênção da vida eterna, porque creu em Jesus, você ouviu nesta noite que esta vida, que esse dom de Deus é algo que você não perde. Agradeça a Deus por isso.
Louve a Deus dizendo, ó Senhor, muito obrigado. Porque num mundo de tantas incertezas, eu tenho esta segurança no meu coração. A vida eterna em Cristo Jesus, que nada poderá me separar do teu amor. Ninguém, nenhum poder maligno pode me arrancar das tuas mãos, Pai. Eu estou nos teus braços. Diga isso para Deus. E se eu estou falando aqui a alguém que não tem esta convicção de vida eterna, não tem certeza da sua salvação, mas deseja adquirir isso hoje, colocando a sua vida nos braços do bom pastor. Eu quero que você repita comigo agora esta oração. Diga assim para Deus, Deus, eu reconheço que sou alguém que precisa do teu cuidado, que precisa da tua orientação. E eu quero que hoje, a partir de hoje, Jesus seja o meu bom pastor. Eu quero ouvir a voz dele. Eu quero seguir os seus ensinamentos. E eu quero ter a certeza de vida eterna. Concede-me hoje essa graça, no nome de Jesus. Amém.